Oi, gente, eu me chamo Júlia, essa é a Marcele e estamos começando mais um TO em Casa. Em casa. Você também já tentou usar a CIF e não conseguiu? Tentou entender de todas as maneiras, mas não deu? Ou então, você tenta classificar diversos casos clínicos e sempre precisa pedir ajuda de alguém? Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. A partir de hoje, você vai conseguir realizar isso sozinho. Com o curso CIF para Prescrição de Tecnologia Assistiva, você vai compreender a CIF, entender o modelo biopsicossocial e o melhor, prescrever tecnologia assistiva por meio desse documento. Tá pronto para se tornar um profissional mais competente na sua área e expandir seus horizontes? Clica aqui no link da minha descrição ou então no link lá da minha bio do Instagram. Gente, a Marcele ela foi minha professora de neurologia e terapia ocupacional. E hoje ela vai falar um pouquinho de uma coisa que é um pouco diferente, que a gente vai falar hoje sobre desporto. Provavelmente já viram o rostinho da Marcele aí pela Globo, porque ela é famosa. Brincadeira, ela não. Mas o filho dela é. Você é torcedor do Vasco, então provavelmente você sabe quem ele é. Eu não lembro o nome dele, porque eu sou péssima de futebol, mas a Marcele depois vai falar. Então é isso, vou pedir para a Marcele se apresentar um pouquinho. Prazer, boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui prestigiando a Júlia, né, que fui professora dela, e o meu filho é o Ricardo Graça. E é isso, né? Eu vim para trazer um pouquinho do projeto e da linha de pesquisa que eu tenho me debruçado e tenho estudado para vocês, né? Trazer um pouquinho da minha vida, um pouquinho profissional para vocês. E aí, o que é desporto, assim? Quando as pessoas olham, às vezes não reconhecem, não sabem o que é. E eu queria perguntar para você, o que é desporto? Então, desporto nada mais, nada menos significa esporte. Né? Desporto, a origem dela é da língua francesa e significa passatempo, recreação, lazer. Então, qualquer prática, né, de exercício individual ou coletivo. Então, o desporto significa esporte e o paradesporto significa o esporte para a pessoa com deficiência. Entendi. E como que a terapia ocupacional, né, que você é TO, como que a terapia ocupacional ela pode auxiliar no desporto? Inclusive, a gente tem campo de estágio lá no IF, né, para desporto. Como que isso funciona? Eu vou tentar fazer um resumo, né? Sempre acho legal você trazer um pouco da história do seu trabalho, no caso do projeto, né? Então, eu já trabalhei em várias áreas, né? E hoje eu estou me dedicando ao desporto, né? Terapia ocupacional no desporto e no paradesporto. Então, em parceria com a professora Adriana, a gente tem um projeto em parceria com a CDA, né, o Centro de Desporto da Aeronáutica, onde a gente trabalha com atletas com deficiência. Só que, assim, o terapeuta ocupacional no desporto, ele pode trabalhar com inúmeros objetivos terapêuticos. Então, eu preciso entender o que é o esporte para o meu paciente. Lá a gente não chama paciente porque eles não estão em reabilitação, então a gente chama de atleta, né? Ou usuário, participa do programa. Eu preciso entender o que é o esporte para ele, qual é o significado, né? E o que ele espera da terapeuta ocupacional. Então, de uma maneira muito ampla, eu posso trabalhar com a ocupação do esporte, com a visão do lazer. Eu posso já usar o esporte como um recurso terapêutico, né, dentro do meu atendimento, seja com criança ou com adulto, ou no individual ou no coletivo, vai depender do meu objetivo terapêutico. E posso trabalhar com o esporte na ocupação do trabalho. Então, quando no nosso projeto, a gente tem essas duas ocupações, né, tanto de lazer como laboral. Então, o que eu preciso é entender o que o meu atleta quer. Então, eu vou ter usuários do projeto que só vão querer ter o esporte como lazer, como promoção de saúde, né, para controlar, fazer uma atividade cardiorrespiratória, para controlar pressão alta, diabetes. Então, eu vou trabalhar como promoção de saúde, né? E de uma outra maneira, eu posso trabalhar socialização, eu posso trabalhar a integração, né,
desse atleta num ambiente que ele pertencia, porque lá é um ambiente militar, e quando você sofre qualquer doença que leve a uma deficiência, você tem que ser reformado. Aqui no Brasil a lei ainda não mudou, espero que um dia ela mude, mas eles são reformados, né? Então, resgatar esse indivíduo que está em casa, muitas vezes invisível, né, dentro de casa, você resgatar esse, que às vezes é jovem, que levou num treinamento, sem querer levou um tiro, e aí fez uma lesão medular e ficou paraplégico, tetraplégico, está em casa, né? E aí está depressivo, não está se socializando, e você traz ele para o projeto, ele começa a ter uma nova visão, né? Ele começa a resgatar, né, que ele tem uma nova vida, e ele tem sonhos e ele pode conseguir dar continuidade, ele só vai ter que se adaptar à sua nova condição. Então, a gente tem esse objetivo no projeto, e também nós temos aqueles atletas que estão ali experimentando as modalidades que a gente oferece, e aí eles querem, visando uma competição. E aí, qual é o papel do terapeuta quando essa ocupação deixa de ser lazer e passa a ser laboral, né? Passa a ser um trabalho? A gente vai ter que reorganizar a rotina. Então, não é um trabalho só da terapia ocupacional, é um trabalho de uma equipe interdisciplinar, que vai estar o nutricionista, a psicóloga, fisioterapeuta, fisiatra, neurologista e o terapeuta ocupacional. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que reorganizar a rotina, entender, né, como que é essa modalidade para ele. Nós vamos ter que olhar como esse sujeito desempenha, e aí o que está faltando? Está faltando equilíbrio? Aquele grupo muscular que está afetado pela lesão, pela sequela, está precisando ser fortalecido, está precisando trabalhar amplitude. Então, eu vou para o atendimento da terapia, né? Eu levo para o setor da terapia ocupacional e a gente trabalha em cima da cinesioterapia, e, ao mesmo tempo, a gente trabalha nos ajustes, que a gente chama de esporte adaptado. Então, quando eu tenho um deficiente e eu tenho uma modalidade, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar em cima dessas adaptações. Ele vai trabalhar o que o meu atleta precisa para ter mais equilíbrio, o que ele precisa para melhorar o encaixe, né, daquela modalidade, por exemplo, o tiro com arco, né? Se o tiro com arco vai ser realizado com a boca, vai ser realizado com o pé, né? Eu vou ter que ter uma adaptação na mão para que ele solte o tiro com arco na hora certa. Então, eu vou ter que pensar, o terapeuta ocupacional vai ter que solucionar esses problemas para poder melhorar a capacidade de executar aquela função. Na maioria dos casos, né, o esporte ele vai ter que ser adaptado, e aí a gente está falando de tecnologia assistiva. Então, eu estou falando das próteses, eu estou falando da cadeira de rodas, estou falando de qualquer adaptação e ajuste que vai facilitar esse movimento. Então, o nosso objetivo é esse, é estar ali, né, fazer a avaliação dessa atividade e tentar identificar o que pode ser melhorado para que essa pessoa consiga superar as suas limitações e fazer a modalidade. Então, esse é um dos focos do terapeuta ocupacional no esporte. Né? Se a gente for olhar uma criança, toda criança faz um esporte, seja natação, seja futebol, seja balé, basquete, enfim. Por que a criança deficiente não vai ter esse direito? Nos locais que oferecem essas atividades esportivas, você já percebeu a quantidade de crianças deficientes que tem? Nenhuma. Exatamente. Será que esses espaços estão preparados para receber essas crianças com deficiência?